Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós estudaremos algumas equações trigonométricas, ok? Resolver a equação seno de x igual a meio, pedindo auxílio ao círculo trigonométrico, note que pelo ângulo notável nós sabemos já que o seno de 30 graus que resulta em meio. Mas note que se eu traçar o 30 graus aqui no primeiro quadrante, o 30 graus, considerando no sentido positivo e apenas na primeira volta, o 30 graus, lembrando que 30 graus em radianos é π sobre 6, o seno de 30 graus, ou seja, o π sobre 6, ele é igual a meio. Porém, não é o único arco que possui a projeção sobre o eixo dos senos como sendo igual a meio. Note que se eu estender aqui para o segundo quadrante, que aqui no caso seria o arco de 150 graus, lembrando que 150 graus em radianos, ele é o 5π sobre 6. Lembrando que 30 graus e 150. 150 é o quíntuplo de 30, portanto é o quíntuplo de π sobre 6, portanto 5π sobre 6. Então note que, considerando no sentido positivo e apenas na primeira volta, os arcos cujo seno são iguais a meio são de 30 e o arco de 150. Porém, ele pode pedir para resolver dentro de alguns intervalos. Considerando apenas no intervalo fechado de 0 a π sobre 2, ou seja, de 0 a π sobre 2, de 0 a 90. Apenas no primeiro quadrante, o único arco cujo seno é igual a meio seria o π sobre 6. Agora, pedindo no intervalo de 0 a 2π, aí teríamos que considerar na primeira volta completa. Ou seja, na primeira volta completa, os arcos cujo seno são iguais a meio seria o de π sobre 6 e o 5π sobre 6. Note ainda que poderia pedir também dentro de todas as voltas, ou seja, aqui nesse caso eu teria que escrever o conjunto das infinitas determinações. Ou seja, seria π sobre 6, para incluir todas as voltas eu somo mais n vezes 2π, ou também pode ser 5π sobre 6 mais n vezes 2π. Lembrando que n tem que ser inteiro por representar número de voltas, ok? Em relação ao cosseno, o que essa equação na verdade está te perguntando? Cosseno de qual arco resulta em meio? Lembrando que no primeiro quadrante, o arco cujo cosseno ele é igual a meio seria o arco de 60 graus. Lembrando que 60 graus é o mesmo que π sobre 3. Porque se eu projetar a extremidade dele sobre o eixo dos cossenos, essa projeção resultará em meio. Note que não é o único arco cujo o cosseno é igual a meio. Se eu puxar o seu notável no quarto quadrante, que aqui nós cairíamos no ângulo de 300 graus, o cosseno de 300 graus também vai resultar em meio. Lembrando que 300 graus em radiano, aqui seria o 60, aqui seria o 120 é o dobro de 60, portanto é o 2π sobre 3, como é oposto, somando de cima com o de baixo, mantenho o de baixo. 2 mais 3, 5, mantenho o de baixo, 3. Ou seja, no intervalo de 0 a π sobre 2, apenas no primeiro quadrante, o único arco cujo cosseno é meio é o π sobre 3. Considerando na primeira volta completa, seriam os de π sobre 3 e os 5π sobre 3. E considerando agora em todas as voltas, seria o π sobre 3 mais n vezes 2π, para incluir todas as voltas, ou também pode ser o 5π sobre 3 mais n vezes 2π, com n sendo um inteiro, ok? Agora, em relação à tangente, o que essa equação está te perguntando? Tangente de quem que é igual a 1? Lembrando que no primeiro quadrante, a tangente cujo o arco é igual a 1, seria o de 45 graus, tá ok? Lembrando que 45 graus em radianos, ele é igual a π sobre 4. Porque ao prolongar e ao encontrar o eixo das tangentes, esse valor vale 1. Note que apenas no primeiro quadrante
seria o arco de π sobre 4. Porém, considerando na primeira volta completa, né, se você puxar o arco oposto diametralmente ao 45, ao π sobre 4, né, ele terá o mesmo prolongamento sobre o eixo das tangentes. Portanto, também valerá 1 a sua tangente. E lembrando que o oposto ao π sobre 4 seria o 5π sobre 4. Ou seja, na primeira volta, os arcos cuja tangente é igual a 1 é o π sobre 4 e o 5π sobre 4. Considerando agora, dentro de todas as voltas, em R, né, os arcos cujo a tangente é igual a 1 seria o arco de π sobre 4. Note que agora, para embutir todas as voltas, eu somo n vezes 2π ou o 5π sobre 4 mais n vezes 2π. Tá ok? Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.